dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Tu és maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Querido Deus e Pai, amado e santo, generoso Deus, bendito, nós estamos aqui na tua presença para te louvar, para te engrandecer, para ouvir a tua voz, para aprender com a tua palavra, para edificar a nossa fé. E assim, Senhor, prosseguirmos adorando. Glória a Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos considerar alguns pontos desse texto que nós lemos, fazer algumas pontuações que eu considero relevantes. Jesus está ali, num período de mais ou menos meio-dia. Ele vai, os seus discípulos saem para outra cidade para comprar comida. E chega uma mulher, ele senta-se, cansado. Chega uma mulher samaritana e Jesus lhe pede água, lhe pede de beber. E imediatamente ela estranha aquela atitude vinda de um judeu. Vinda de um homem já seria de se estranhar. Mas ela fica curiosa. Aqui nós aprendemos o primeiro passo desse momento, a primeira lição, a primeira coisa que se deve ser observada é que Jesus, ele toma a atitude. Jesus, ele toma o primeiro lugar e Jesus, ele se antecipa. Ele vai e abre o diálogo. Porque aquela mulher, muito provavelmente, não conversaria com ele. Por ele ser homem, por ele ser um judeu, por ele ser um rabino. Não era costume de um homem falar com uma mulher num lugar público. Muito menos. Especialmente se esse homem fosse um rabino. Mas Jesus não se prende às convenções. Jesus não se prende a protocolos. Porque Jesus olha a alma. Jesus olha a vida, a pessoa. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que protocolos. Pessoas são mais importantes do que costumes estabelecidos por religiosidade. Jesus vai muito mais além. Ele abre o diálogo com aquela mulher pedindo água. Dá-me de beber. Ela estranha e imediatamente oferece a Jesus uma devolutiva, perguntando a ele diretamente. Ela faz uma pergunta objetiva e direta: como sendo tu judeu, pede a mim, dá-me de beber, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, os judeus não se comunicam com os samaritanos, os judeus não falavam com os samaritanos. Para você ter uma ideia, os judeus consideravam os samaritanos impuros, imundos, por eles serem miscigenados. Depois do exílio, alguns judeus foram embora e outros ficaram. E aqueles que ficaram, eles foram se misturando
com povos de outras nações. Eles foram casando e tendo filhos, eles ficaram miscigenados. Os judeus então consideravam que eles eram impuros, até porque eles adoravam a deuses variados. Eles adoravam o Deus Santo, verdadeiro, Criador, e outros deuses também, porque eles foram se misturando com as nações que adoravam outros deuses. Sendo assim, o judeu considerava o samaritano impuro, imundo, incapaz, a chegar ao ponto de que nas suas orações, os judeus pediam para Deus, para no dia da ressurreição, Deus não trazer à vida nenhum samaritano. Agora imagina os gentios, né? Mas Jesus, ele é diferente. Jesus, ele vai diferente. Jesus faz diferente. Jesus observou e ele já sabia. Se você notar no versículo 11 que nós lemos, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus estava gerando curiosidade nela desde o início. Desde o princípio. Ela não estava ainda entendendo a dimensão do diálogo de Jesus. Ela estava confundindo as coisas, mas ela estava buscando nele a autoridade para dar para ele credibilidade para ouvi-lo. Porque ela diz assim: olha, nós bebemos desse poço, esse poço é do nosso pai Jacó. Ele fez esse poço, ele cavou esse poço, ele mesmo bebia desse poço junto com seus filhos, com seus animais. E a Bíblia diz que aquele poço foi um poço que ele deu a José, ao seu filho querido, ao seu filho escolhido, ao filho que ele mais amava, ao filho que ele privilegiava. Ele deu, não era um poço qualquer, você não está entendendo. Jesus não faz nada de jeito qualquer. Jesus não faz nada de qualquer maneira. Aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa, exatamente no poço que era para alguém que era amado. Glória a Deus, aleluia. Deus marcou aquele encontro. Deus botou os discípulos para irem comprar comida. Ficou todo mundo longe, foi todo mundo para longe. Ela foi no horário que as outras pessoas não iam. As mulheres daquele lugar iam buscar água cedo ou no final do dia, por causa do sol escaldante, para evitar um cansaço extremo por causa do sol. Ela ia meio-dia porque ela não era querida, ela não era bem vista, ela não era bem-vinda, porque ela era uma mulher considerada promíscua. As mulheres não queriam ir com ela, as casadas não iam com ela, porque ela já tinha tido 5 maridos. As que não eram casadas não iam com ela, porque ela já tinha tido 5 maridos, e agora ela estava com alguém que não era marido dela. Ele era marido de alguém, mas não era dela. Então ela foi naquele horário inconveniente. Jesus estava lá porque Deus marcou o encontro. Deus marca encontros. Deus prepara ocasiões. E aquela mulher, escute o que eu estou lhe dizendo, ela já tinha uma sede dentro dela. Ela estava procurando em Jesus alguém que ela pudesse ouvir. Ela queria lhe dar credibilidade porque ela queria aprender. Ela queria algo a mais. Jesus não faz nada sem pensar naquilo que realmente é importante. Jacó bebeu dessa água. Ele mesmo bebeu com seus filhos, com seus animais. Você percebe que as pessoas que estão do lado de fora, elas querem ver em nós um padrão. Você percebe que as pessoas que estão lá, elas estão no mundo, elas estão na lama, no pecado, às vezes nas drogas, na prostituição, na avareza, na impureza, na idolatria, mas elas querem ver em nós um padrão. Ela disse: Senhor, você é maior do que Jacó? Muitas vezes nós lemos esse texto e nós achamos que é uma pergunta petulante. Muitas vezes nós observamos e nós olhamos: mas essa mulher é atrevida. Quem é você? Você é maior do que Jacó? Mas aquela mulher, ela já tinha uma sede dentro dela. Você é maior do que Jacó? Jacó, esse poço é de Jacó. Ele bebeu, os seus filhos beberam, os seus animais bebiam. Porque, na verdade, ela queria ouvir algo diferente para a vida dela. Jesus tinha algo diferente para a vida dela. E a igreja de Jesus tem algo diferente para a vida do sedento, para a vida de quem está com sede.
Você é chamado para oferecer a água que Jesus ofereceu para aquela mulher naquele dia. Você é chamado para oferecer água viva. Olha o nome da igreja, Água da Vida. Aleluia. Você é chamado para oferecer a água da vida para aquele que está sedento, carente. Às vezes ele nem sabe que está tão sedento e tão carente, mas ele está. E na primeira dificuldade, que for maior do que aquelas que ele tem costume de ter, ele vai precisar de uma palavra. E a igreja precisa estar preparada. Ele vai precisar de algo. Jesus não chegou atirando pedras naquela mulher. Jesus não chegou dizendo: promíscua, tu já teve 5 maridos, o que tu quer da tua vida? Você não é digna. Não. Jesus, ele mesmo marca o encontro, ele começa a conversa, ele é educado e paciente com ela. Aleluia, Deus. Às vezes a gente vai evangelizar e vai dizer assim: tu tem que te converter, senão tu vai para o inferno. As pessoas estão sedentas e nós precisamos ir com calma. Um pingo d'água de cada vez e levar a palavra do Senhor para quem tem fome e sede. E muitas vezes nem se dá conta porque está ocupado demais com os seus pecados ou está emaranhado demais no meio deles, mas está com fome e sede. Aleluia. Aquela mulher, ela precisava desse encontro. No versículo 14, nós vamos aprender com a palavra: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele. Aleluia, glória a Deus. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Ela ainda não tinha entendido. Chegou nesse ponto da conversa e ela ainda não tinha entendido. Mas Jesus estava ali pacientemente para fazê-la entender que ela precisava de Deus. E que a água que ele estava oferecendo era uma água diferente. Ele disse: a água que eu der. Veja que ele diz assim para ela: a água que eu der é diferente. Porque o mundo não tem nada para oferecer que gere vida. O mundo não gera vida, o mundo gera destruição, mas a igreja tem a responsabilidade de buscar em Deus, de descer na presença de Deus e buscar em Deus que a igreja seja uma transmissora da água viva, que os seus lábios, igreja, estejam repletos de bênção, que os seus lábios, igreja, estejam repletos de palavra que gerem arrependimento, conversão, vida nova. Que os seus lábios, igreja, estejam repletos de palavras vindas do alto, da direção, da mão de Deus, do trono da graça para o sedento. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para oferecer água. Você foi chamado para ser fonte, para sair água. A fonte da água viva que mora em você. É uma geradora de vida, você é o canal. Aleluia, Deus. E você precisa se preocupar mais com isso. Você precisa se preocupar mais com isso. Às vezes tem gente que diz: ah, pastora, mas eu não tenho o dom do evangelismo, eu não tenho chamado para o evangelismo, então você não lê a Bíblia. Eu sinto muito lhe dizer, mas Jesus disse para todos os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse: João, tu tem o chamado para pregar o evangelho. Pedro, tu tem chamado para pregar para as multidões. Tiago, tu tem chamado para pregar dentro dos lares. Ele disse: ide por todo mundo e pregai. Aleluia, Deus. Batizando e ensinando todas essas coisas. Todos os cristãos têm a responsabilidade de gerar vida. Todos. Amém, igreja? Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Aí sabe o que ela disse para Jesus? Jesus falou da vida dela. Jesus acertou a vida dela. Foi assertivo naquilo que ela disse. Aí sabe o que ela disse?
Olha, eu vejo que tu és profeta. Ela já tinha um certo entendimento. Ela já tinha um certo conhecimento das coisas de Deus. Eu vejo que tu és profeta. E aí no versículo 20, ela diz assim: nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Perceba uma coisa. Ela estava falando de água. Ela estava falando de ir lá tirar água. Jesus pediu água. E ela disse: você é judeu, eu sou samaritana. Jesus não deu explicação. Jesus disse: a água que eu der vai ser... se você soubesse. Se você conhecesse o dom de Deus. E quem é que fala contigo? Era você que ia me pedir água. E eles continuam o diálogo. Jesus fala da vida dela. Aí ela diz assim: olha, nossos pais dizem que a gente tem que adorar nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. O monte é porque naquele monte tinha um templo para deuses pagãos. Mas aí o judeu diz que é em Jerusalém. Vocês perceberam para onde ela levou a conversa? Ela levou a conversa para o nível da adoração. Gente, Jesus é tremendo. Quando alguém ouve a voz de Jesus Cristo, a coisa muda. Quando Jesus está trabalhando, a pessoa abre o coração. Não tem coração duro quando a voz de Deus chega no lugar. Não tem coração duro quando você vai falar do amor de Deus e você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você orou, você jejuou, você buscou, você pediu oração e você foi lá. Quando a voz de Deus é ouvida, a conversa muda de direção. Ela estava falando: me dá dessa água para que eu não tenha que vir aqui buscar. Comodismo. É o nosso comodismo. E é o comodismo do descrente, para que eu não tenha que vir aqui buscar. O descrente: não, Deus vai me abençoar. Eu não tenho que ir na igreja, eu não tenho que ir com você. O descrente, ele dá essa desculpa: eu posso adorar a Deus em casa. Porque na igreja é uma fonte de água viva, é ou não é? E aí você vai para aquele que não conhece a Deus, ele diz assim: eu não preciso ir na igreja para orar, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus. Ora por mim. Eu recebo muitas ligações e eu tenho alguns grupos no WhatsApp de muitas mulheres, e muitas delas muitas vezes dizem assim: pastora, ora por mim, eu oro. Pastora, ora por mim, eu oro. E aí quando eu começo a conversar, às vezes eu vou sondando a situação. Eu digo: minha filha, esse caso aí você tem que jejuar, tem que buscar, tem que descer. Aí a pessoa já passa uma semana sem me mandar mensagem. Crente. Me dê dessa água para que eu não tenha que vir aqui buscar. Né? Muita gente anda atrás de profeta de um lado para o outro, de revelação. Deus fala comigo, vai para um lado, por quê? Para que eu não tenha que vir aqui buscar. Está igual a mulher samaritana. Me dá dessa água para eu não ter que vir aqui buscar. Dentro da igreja. O descrente no seu nível e o crente no dele. Cada um, segundo as suas próprias categorias. Muitas vezes estão como aquela mulher samaritana. Mas Deus é bom. É misericordioso, é compassivo, é longânimo. Assim mesmo Ele insiste conosco. Assim mesmo Ele nos empurra para a sua presença, para buscar. Vai buscar. Ele usa pessoas, Ele usa um louvor, Ele usa a palavra. Você faz uma pequena oração, Ele já impulsiona você a orar mais, a buscar mais, para te ajudar. Para você não ficar como a mulher samaritana, para que eu não tenha que vir aqui buscar. Olha isso. Quando Jesus falou da vida dela, você percebe que aí o nível muda. Porque ela viu que Jesus era profeta, aí ela mesma, olha como Deus é misericordioso. Por isso não se preocupe não, irmã. Quando você for lá naquela casa para falar de Jesus, não se preocupa, porque Deus conduz o nível da conversa. Deus conduz o nível da conversa. Quando ela ia saindo da conversa, porque ela não estava entendendo, porque era muita coisa para a cabecinha dela, ela não estava conseguindo alcançar o nível da conversa de Jesus. Mas assim mesmo, Deus vai abençoando, ajeitando, voltando a conversa para o lugar. E aquela mulher
que não queria ter trabalho de buscar água, ela começa a colocar a mensagem, aquela conversa, para o nível da adoração. Olha, os judeus dizem que é em Jerusalém. Nossos pais dizem que é aqui nesse monte. Vocês perceberam que ninguém estava falando de adoração? E ela passa agora de não querer buscar água, ela passa para querer saber sobre adoração. Oramaia! Oh, xarabalá! Meu Deus, você está entendendo isso? A mulher passa de um período que ela não queria ir buscar água, me dá água, que eu não quero nem me buscar. Ela passa daí, ela sobe um nível tão alto, ela sobe um nível tão alto, que só o Espírito Santo de Deus para fazer isso. Só a presença do Espírito que estava ali em Jesus e que está em você é que faz uma coisa dessa. Sai do nível do comodismo e já sobe. Ela começa a perguntar sobre adoração. Pelo amor de Deus, gente, se você não der um glória a Deus, eu vou dar por você. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Que presença de Deus nesse lugar, igreja! Que presença do Espírito Santo de Deus! A mulher sai, sai do nível da conversa de comodismo para adoração, pelo amor de Deus! Gente, só o Espírito de Deus faz isso! Só o Espírito de Deus provoca isso em alguém! Não tenha medo, não seja covarde. Ore que o Espírito de Deus se encarrega do restante. Ore que o Espírito de Deus fala. Deus não é mudo, não. Deus fala, igreja. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Meu Deus. Quando ela disse, Jacó bebia dessa água. E os filhos dele, os animais, sabe o que ela estava dizendo? Você é como ele, que ele fazia o que ele dizia. Ele cavou o poço, mas ele também bebia do poço. Testemunho. Ela já tinha sede de ver nele credibilidade. Oh, aleluia. Aleluia. Você precisa viver o que você fala. Viver o que você prega. Testemunho. Ele mesmo bebia. Ele mesmo, autoridade. Porque vivia. Vivia. E quem prega sabe quantas vezes a gente é provado naquilo que prega. Prega hoje, amanhã Jesus te prova naquilo que tu falou. E quem não prega também, porque é cristão também. Só que eu tenho a impressão que quem prega parece que passa mais, porque está sempre pregando e parece que está sempre sendo provado. Mas o Espírito de Deus capacita. Aleluia, Jesus. A gente vê no versículo 16, diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus foi tão educado. E aí ele vai conduzindo a conversa no nível progressivo. Aqui chegou no ponto do confronto. É o confronto, versículo 16. Chama o teu marido. Porque ela precisava naquele momento entender: eu sou uma pecadora. Chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: você não tem, você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Aí entra o quê? O dom. Palavra e dom. Que a Bíblia diz assim: o povo erra por não conhecer o poder de Deus e a palavra. Palavra e poder de Deus precisam andar juntos. Se você ficar atrás só de revelação, sem ensinamento, fica penso. Ele revelou ali para a vida dela e ela percebeu: olha, não é uma pessoa qualquer. Ele tem comunhão com Deus, ele é um profeta. Mas aí ele foi pregando ali para ela, falou, ensinou de adoração para ela. Quando ele confronta